meus queridos e maravilhosos alunos. Meu boa tarde, boa tarde. Como é que estão vocês? Que saudades. Que saudade de vocês, meus queridos alunos. Professor Gilvan na área. Cadê os meus queridos alunos de Paulistana? Cadê os meus queridos alunos de Parnaíba? Cadê os meus queridos alunos de todo Piauí? Vamos para mais uma aula, retornamos aí das férias. Quer dizer, um recessozinho aí que deu para descansar, não é isto, meus queridos alunos? Então, meus queridos, vamos dar início ao nosso assunto. Um assunto muito, muito gostoso de se trabalhar. Espero que vocês gostem, espero que vocês já tenham recarregado as energias e estudem. Estuda que a foto muda, estuda que a vida muda, meus queridos alunos. Lembram disso? Porque Deus ajuda quem senta e estuda. Vamos focar aqui, meu querido Bruno. Vamos focar aqui no assunto de hoje, meus queridos. O que o professor Gilvan trouxe para vocês? Vamos que vamos, meus amores e meus queridos alunos. Hoje vamos entender os mecanismos de segurança e privacidade dos recursos tecnológicos. Vamos falar um pouco deste assunto, meus queridos. Um assunto muito bom, falar sobre segurança, né, na tecnologia de informação. É um assunto muito recorrente. Então, é importante nós trabalharmos esse assunto. É importante nós trabalharmos este assunto, meus queridos, para que vocês possam entender a questão da privacidade. A internet, meus queridos, ela é rica. Ela é rica. Hoje em dia as empresas, elas procuram... Hoje o ouro das empresas é isso aqui, gente, ó, informações. Ou seja, meus queridos, dados. Hoje as empresas, certo, têm muitas informações. As pessoas têm muitas informações. E através dessas informações, meus queridos, há uma riqueza. Meus queridos. Então, segundo o Bittencourt, ele diz que essa riqueza, ela é tão grande que há pessoas com má intenções. Olha como é importante isso, meus queridos. Olha como é isso importante. Por exemplo, eu estava com a minha Love essa semana no shopping. Ela foi fazer um cartão de crédito. E ao fazer o cartão de crédito, o rapaz disse assim, olha, se você quiser se conectar à rede Wi-Fi pública da nossa loja, você pode ficar à vontade. Aí a pessoa, ela pensou, não confio. Amor, compartilha aí comigo. Foi desse jeito, gente. A gente acabou, eu acabei compartilhando a minha rede com ela. Por quê? Porque ela se sentiu muito mais segura com isto, meus amores. Então, veja a importância disso. Entendeu? A importância de você estar ligado 24 horas para você não deixar os seus dados expostos. Já pensou um hack? Entrar através dos seus dados, roubar os seus dados, não é isto? Gente, cuidado. Tenha muito cuidado ao usar a internet pública. Tenha muito cuidado ao passar link ou clicar em link. Hoje em dia, a internet é rica de informações. E basta, se vocês terem ideia, gente, a quantidade de gente que tem os celulares clonados, que tem seus dados clonados, roubados, né? Pode-se dizer assim. Gente, é muita. Então, as empresas gastam bilhões em segurança de informação. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, com essa questão. Ok, meus amados e queridos alunos? Então, isso é um exemplo que eu estou dando, prático, que as pessoas têm que estar ligadas.
Nada. Eu mesmo, quando eu vou comprar algo, a pessoa, você pode pagar através do link. Eu não gosto muito. Eu prefiro pagar ali, pessoalmente. Meu pai, por exemplo, meu pai não usa de maneira alguma celular, pessoal. O negócio de WhatsApp, Instagram. Ele não usa, ele evita. Tudo dele é no ao vivo. Tudo nele é no ao vivo, a cores ali, tá? Então é importante, meus queridos e amados alunos, a gente ter estar ligado 24 horas. Ok? Então, meus queridos, vamos que vamos. Vamos focar aqui, meu querido Bruno. Então, é preciso, meus queridos, é preciso que se diga que a sociedade não é uma pedra estática, mas é um organismo de mudança em constante transformação. Gente, vivemos uma sociedade com grande transformação. A tecnologia, meus caros alunos, é um dos fatores que motiva as principais mutações sociais, chegando a ditar comportamentos e criar costumes. Costumes. Entendeu? Então, nós, principalmente essa geração hoje, essa geração de tecnológica, essa geração que de 2001 para cá vive no mundo da tecnologia, eles têm certos comportamentos. Às vezes esses comportamentos são negligenciados por questão de segurança. Entendeu? Então muitos adolescentes, muitos jovens ainda não se protegem contra essa questão de tecnologia. Mas quem que sofre mais, gente, com o uso da tecnologia? A geração Baby e a geração X. Por quê? Porque não tem muito costumes também com a tecnologia. Acaba falhando, acaba clicando no link, no malware, alguma coisa do tipo. E nós temos que ensinar ou avisar. Cuidado com os links, cuidado com os fake news, entendeu? Então, esses comportamentos, eles acabam criando costumes. E esses costumes acabam, certo? Entrando no algo ruim, certo? Em relação aos comportamentos dentro das organizações. Então, nas escolas, no trabalho, nas relações pessoais, estar online, gente, é a realidade. Todo mundo hoje em dia está conectado. Quase 80% ou 90% da população está conectada. Ou seja, tem um celular. Nesse mero contexto, gente, hoje todo mundo está incluído digitalmente. Entendeu? Está incluído. Hoje você, para se relacionar, para conversar com alguém, para trabalhar, você está conectado em rede. Então, o cidadão, ele decidiu entrar de cabeça no universo digital. Ou seja, constituiu-se, ele acaba sendo uma presa fácil nas mãos desses criminosos cibernéticos, tá? Então, nós somos uma presa fácil, meus queridos. Nós somos uma presa fácil. Todo santo dia. E saiu uma reportagem recente, certo? O gasto, certo? Eu acho que eu tenho até essa reportagem. Gasto de milhões. Eu vou até mostrar aqui para vocês com segurança cibernética, tá, gente? Eu vou ler aqui uma reportagem com segurança, certo? Segurança digital, certo? A questão da segurança digital. São gastos, ó. Saiu agora recentemente na revista Isto é Dinheiro.com.br. Gente, sabe quantos são gastos por ano com softwares, com serviço e hardware para segurança de informação? São gastos, gente, 198 bilhões. Olha só. Isso de dólares, tá, gente? De dólares. Isso eu não estou falando em real. São gastos, todo ano, 198 bilhões. É dinheiro, gente. Bilhões. Depois desse mundo digital, segundo a revista Isto é Dinheiro.com.br. Sabe o que significa isso, gente? 198 bilhões são os principais gastos por causa desses ataques, desses especialistas, desses criminosos. Os gastos mundiais, gente, com segurança, deve chegar, certo? Pode chegar
a mais de 300 bilhões. Todo ano são gastos, gente. Isso é uma reportagem recente. Estou colocando aqui, gente. Foi uma reportagem que saiu agora no segundo, né? No primeiro bimestre, certo? Desculpa, foi no primeiro bimestre. Saiu essa reportagem. Quantos são gastos? 198 bilhões. Gente, todos nós vivemos conectados. Olha o tanto de gasto. E a população, ela tem que estar ligada. E toda hora esses especialistas, criminosos, cibernéticos, eles estão fazendo uma coisa nova. Eles estão burlando, tentando, de alguma forma, roubar seus dados. Diz que até 2025 será gasto mais de 300 bilhões de dólares, certo? Com a segurança cibernética. Isso, os principais gastos envolve, como falei para vocês, serviço com software, com hardware, certo? Os últimos anos mostram que ninguém, nem os próprios provedores especializados em segurança cibernética, está salvo de ataques. Nem os próprios seguranças, gente, está salvo. Segundo a Global Data, o investimento em hardware inclui segurança baseada em chip. Já gasto com software inclui gerenciamento de identidade, segurança de rede, ameaça, segurança de nuvem, de dados. Entendeu? Olha o tanto de coisa que são gastos, certo? Em relação aos ataques cibernéticos. Gente, é muito ataque que acontece. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado para não acessar sites duvidosos. Nos dias de hoje, as informações ganham status de importância ativo na sociedade do que informação é poder. Gente, quem tem maior informação é poder. Por exemplo, tem um documentário, certo, na Netflix, que fala sobre essa questão da informação. Os próprios donos das redes sociais, os próprios donos, tá? O dilema das redes, tá? O nome do documentário é chamado Dilema das redes. Se você nunca assistiu esse documentário, vale a pena assistir esse documentário. Vale a pena assistir esse documentário. É uma dica que eu trago para vocês. Assista este documentário, Dilema das redes. Tem na Netflix, professor? Tem, meus queridos. Assista, que vocês vão dizer, professor, agora eu não vou mais usar o WhatsApp. Professor, agora eu não vou usar mais o Google. Professor, eu não vou usar mais nenhuma rede social. Você vai ficar com medo. Tem um livro que foi publicado, até esqueci o nome do autor, os 10 motivos para você deletar suas redes sociais imediatamente. É um livro que foi até impedido pelo Google, né? Pela Microsoft, foi impedido por várias empresas. Até o dono do Facebook tentou proibir esse livro, porque acabou assustando muitas pessoas para as questões do uso da internet, tá, gente? Do uso. Então, eu peço para vocês, meus queridos, eu peço para vocês dar uma olhada nesse livro. E se vocês quiserem, eu tenho esse livro em PDF. Só mandar um alô aí pro meu WhatsApp. Eu mando para vocês em meu PDF, que vocês vão dizer assim, não, professor, realmente esse livro é assustador. O que ele quer dizer? Informação não é poder? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Nós, se você pegar uma retrospectiva histórica, né, do tempo do feudalismo, onde as pessoas tinham terra, e não era esse nome de poder. Na fase do capitalismo industrial, a propriedade de estruturas produtivas, como instalações, máquinas, equipamentos, operários, quem tinha isso, tinha um poder. Então eu estou dando aqui uma volta à história, né, a história geral. O tempo do feudalismo e o tempo do capitalismo. Capitalismo industrial. Quem tinha poder é quem tinha terra. Maior número de terra. Quem tinha poder no tempo do capitalismo industrial é quem tinha maior número de operários, maior número de instalações e equipamentos. Na era digital, quem tem o poder é quem tem maior informação, quem domina essa informação. E principalmente, quem consegue obter maior informação das pessoas. Quando o dilema das redes veio, né, mostrar para vocês, é mostrar que
quando a gente acessa uma rede social, a gente está sendo monitorado. Nosso comportamento está sendo monitorado 24 horas. Por exemplo, se você faz uma pesquisa agora, por exemplo, meu querido Bruno faz uma pesquisa no Google. Ele gosta muito de tecnologia. Fez uma pesquisa no Google, fez uma pesquisa bacana, junto com a namorada dele. Aí, de repente, ele vai na rede social, Instagram, e ele vai ser bombardeado por várias propagandas daquilo que ele acabou de pesquisar. Se ele for assistir, se ele for para o YouTube, ouvir uma música, vai ser bombardeado por uma propaganda no qual se relaciona com o perfil dele, comportamento dele. Então, gente, a informação que essas empresas têm é essa. O Bruno tem um avatar. Segundo André Diamante, no seu artigo científico, Sex Canvas, ele diz que não é um avatar, é um persona self. Ele já dá outra nomenclatura, segundo a pesquisa do André Diamante. Ele diz que todos nós que usamos tudo da era digital, usamos todo tipo de tecnologia, toda a população, todo ser humano, todo indivíduo tem um chamado um avatar, não, um persona self. Ok, meus queridos? Um persona self. O que quer dizer isso? Eu tenho um comportamento, o Bruno tem outro, a Sandra tem outro. Aí, cada aparelho que nós usamos, né, os smartphones que nós usamos, ou qualquer outro tipo de aparelho, computador, notebook, ele traça nosso perfil através dos algoritmos. Os algoritmos, ele cria esse avatar, certo? Ou esse persona self da gente, onde vai mostrar umas principais características, nos quais essas características, segundo o próprio eu esqueci o nome dele, Philip Kotler, ele caracteriza certos comportamentos, certo? O segmentação, o próprio o pai do marketing, ele faz 4 características. Lembra das características do pai do marketing, certo? O Philip Kotler, ele trouxe aqui pra gente. Então, o Philip Kotler disse que existe a segmentação psicológica, existe a segmentação psicográfica, existe a segmentação, certo? A segmentação demográfica, certo? E a comportamental. O que quer dizer com isso? Que as redes sociais criam o nosso persona self em cima da segmentação de mercado. Então, quem tem informação tem poder. Então, quanto maior informação as empresas têm, maiores. Então, eu posso vender informação do atual estágio, gente. Eu posso. Só que hoje foi criada uma lei. A Lei Geral de Proteção de Dados. Foi criada uma lei justamente para isso, para proteger nossos dados. Porque que as empresas faziam? Pegavam os dados da Sandra, pegavam os dados do Gilvan e do Bruno e vendia. Olha, tá bem que o perfil desse cara aqui, ó. Tá bem que o perfil da Sandra, ó. Ela gosta muito de viajar, Sandra. Ah, ela gosta de viajar, sim. A Sandra, ela gosta muito de viajar. Ah, ela gosta de comprar muitos produtos. Na questão católica. Beleza. Então, vamos bombardear ela de propaganda. Então, eu acabo vendendo essas informações e essas informações acabam trazendo poder para essas empresas, porque eu vendo mais. Então, gente, a informação, a segurança de informação é um corpo de conhecimento que tem como objetivo defender e zelar as informações dos indivíduos. Por isso que é importante ter segurança de informações, segurança dos dados, certo? Principalmente quando envolve organizações. Teve uma empresa aqui, teve uma faculdade X, que eu não posso citar o nome, aqui em Teresina, que um hacker, que a gente chama de cracker, né? Quem é mal, a gente chama de cracker. Aí no dito popular a gente chama de hacker, mas o correto, na linguagem, né, da informática, a gente chama de cracker. Aí o que acontece, gente?
ele pegou os boletos bancários dessa faculdade online, ele invadiu o sistema e modificou o boleto bancário. Aí os alunos pagavam os boletos e não debitavam na conta da faculdade, debitavam na conta dessa pessoa, certo? Que tinha uma conta escondida. E ele criou essa conta. Então todo o dinheiro ia e todas as informações dessa faculdade foi perdida. Todas. Dessa faculdade X aqui em Teresina. Aí, meus queridos, imagina os alunos sendo cobrados por uma coisa que não tem culpa. Porque o aluno recebeu, ó, você não pagou a fatura, você não pagou. Eles mostravam lá a fatura. Não, eu paguei. Eu paguei a fatura. Tá aqui. Aí na hora lá, que apresentava nessa faculdade, existia uma pessoa que invadiu os sistemas. Então, gente, a gente tem que defender e zelar pelas nossas informações. Você imagina aí o prejuízo dessa faculdade? No mundo da tecnologia, os hackers, né? O hack significa manipular, modificar a alma de um programa ou rede de computadores, tá? A gente chama de cracker. A essência do verbo truc corresponde a desmontar e refazer alguma coisa com menos peças de uma forma que funcione melhor. É comum vermos hack a crime cibernético, invasões de sistemas fechados, furto de dados, informações. Ah, meu amigo, aí tem muitos ataques cibernéticos que cobram resgate. Você já ouviu falar em questão de cobração? Cobram resgate? Vocês já ouviram falar? Cobram, meus queridos. Acabam cobrando resgates de informações. E é pago em criptomoedas, né? Você lá, vamos lá. Quanto é que você tem que pagar? Não, corresponde à moeda digital. Então, meus queridos, acontece muito isso. Muito, muito, muito mesmo. Vocês nem imaginam o resgate de informações. Eu vi uma reportagem, certo, recente sobre essa questão de resgate de informações, certo? Resgatar informações, certo, nessas questões de ataques, né? De ataques cibernéticos, certo? Cibercrime, que a gente chama, ou cybercrime, ok? Então, aqui, gente, no site, né, Hans Sommer, né, eu não sei, eu não sou muito bom em inglês, Bruno, me ensina aí. Eu vou colocar aqui o nome, Sandrinha, me ensina aí a falar inglês. Não sei se a Sandra tá na sala. Ó, esse nomezinho, ó. Howie, né, ó. Hans Sommer. Eita, meu povo. Ele alimenta, é um dos ataques virtuais mais violentos que existem hoje na atualidade, quando se fala em segurança de informações, meus queridos. Certo? Segurança de informações. Sequestro de dados com pedido de resgate é o mais comum, certo? Tanto no número de incidentes como no grau de evolução. Esse ataque virtual mais violento, que eu acabei de escrever no quadro aí para vocês, ele acaba derrubando redes, impedindo acessos a seus próprios dados, que são criptografados ou retirados do servidor. Segundo o site especializado em ataque cibernético, escrito por Fernando Armante, ele diz que a empresa de segurança cibernética do grupo promete devolver informações aos seus proprietários mediante resgate. O executivo diz que o pagamento do resgate favorece uma geração de bandidos digitais. Quando você paga, entendeu? Então, existem a Associação Brasileira de Internet das Coisas aponta que o prejuízo com esse tipo de ataque deve atingir 20 milhões em 2021. Sendo que de janeiro e maio deste ano, gente, esse tipo de ataque cresceu 116%. Aqui no Brasil, tá, gente? 116%. Eles atacam, gente, atacam direto. Então, esse aqui é os ataques cibernéticos, ó. Acontece. Então, eles furtam os dados, as informações, desconfiguram os sites, certo, gente? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, os hackers são entendidos como pesquisadores de segurança de informação.
que exploram as intimidades dos sistemas da tecnologia de informação para práticas de delitos, tá? Então, uma invasão envolve TCC. O que é que significa isso, professor? TCC, certo? O que é que significa isso, professor? TCC. Técnica, quer dizer método. Comportamento é intenção de invadir. E crime, que é as questões de invasão. Então, existe três, ó. Método, intenção e invasão. Olha só, meus caros e maravilhosos alunos. TCC, método, intenção de invadir e invasão. Estão conseguindo compreender, meus queridos amados? Então, eles acabam explorando as intimidades do sistema e também processos desenvolvidos sobre essa tecnologia. Eles acabam observando a fragilidade do sistema, certo? Então, essas pessoas que lidam com isso, gente, ganham muito, muito bem, certo? Não se legisla sobre a técnica, tá, gente? Qualquer tentativa de legislar sobre técnicas e métodos de um ataque resulta em uma legislação por mais específica e pouco eficaz. Ela tem uma rápida obsolescência, certo? Muito menos você pode legislar sobre a vulnerabilidade, algo da lei é um comportamento sobre algo particular. Gente, toda hora a tecnologia de informação, toda hora ela tá com algo novo. Aí quando você vai legislar alguma coisa sobre técnico, as técnicas acabam mudando e a lei acaba virando obsoleta imediatamente. É difícil, gente. Essas questões a questão de lei. Então o que acontece? O que os especialistas da área de informação fazem? Eles acabam utilizando a conscientização do usuário. A questão da conscientização do usuário. De acordo com a Comissão Executiva de Prevenção em Fraudes da Federação Nacional dos Bancos, chamada da FEBRABAN, ele diz que 70% dos golpes digitais, no cenário que ganhou principalmente fôlego agora na pandemia, gente, um crescimento por causa da remoto, é com a intenção de levar as pessoas ao erro, certo? Intenção, por exemplo, um clique acidental num link malicioso é o suficiente para permitir a entrada de invasor na rede. Basta um clique. Ele recomenda esse especialista da Federação Nacional dos Bancos, gente, o reforço das políticas internas de conscientização de todos os colaboradores, certo? Por exemplo, você trabalha numa empresa, você recebe um e-mail, você não pode clicar em qualquer e-mail. Os próprios e-mails de algumas empresas, gente, às vezes só abrem na própria empresa, certo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, certo? Tome bastante cuidado, certo? Para não ter sequestro dos seus dados, tá, gente? Sequestro dos seus dados. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso, entendeu? Essa questão do sequestro. Então, professor, qual é a decisão? Eu pago ou não pago o resgate dos dados? Aqui em Teresina, eles não pagaram, tá, gente? Eles não pagaram. Porque quando paga, gente, o especialista ele destaca 7 orientações para as empresas como lidar com esse tipo de ataque, porque você vai alimentando a rede criminosa, tá, gente? Você acaba alimentando essas redes criminosas, certo? O custo de incidentes, gente, pode ultrapassar 260 bilhões de dólares, certo? Então está crescendo muito. Os resgates estão sendo pagos. Muitos resgates estão sendo pagos. Então você acaba criando um ciclo vicioso e perigoso, aumentando a motivação de ataques. Entendeu? O aumento de ataques também está relacionado, gente, com a questão da disponibilidade de ameaça. Muitos grupos, né, de cybercriminosos oferecem o chamado hardware, o ransomware de serviço. Ou seja, qualquer pessoa pode alugar esse tipo de ameaça, incluindo a infraestrutura, negociação com as vítimas, site de extorsão. Gente, é muito perigoso. Muito perigoso. Então nós temos que tomar bastante cuidado com sites que a gente clica, tudo direitinho. A gente vai ver algumas questões de concurso que eu coloquei, tá? Vírus, professor.
Questão do vírus. Outra coisa que nós temos, questão dos vírus. Programa de computador com a capacidade de alterar dados ou sistema, destruir, alterar arquivos e programas, ou mesmo executar funções inesperadas em um sistema computacional. Aos vírus, um vírus capaz de se replicar pela rede, recebe o nome de Wuhan. Aí, ó. Esse é o vírus. Cuidado, meus queridos. Cuidado com esse vírus. Esse vírus é muito perigoso. Certo? O programa de computador ele é capaz de alterar dados, destruir sistema, alterar arquivos, programas, executar funções. Certo? Então é muito perigoso esses principais vírus de computador. Tem muitos, gente. Tem muitos vírus de computadores. Muito. É preciso... Ah, professor, será que se eu colocar um sistema antivírus, ele vai proteger 100%? Gente, não existe nada 100%. Certo? Dizer assim, que ele te protege 100%. Não. Tem como te proteger 100%. Certo? Como falo para vocês. Não tem como te proteger 100%. Então, vírus do computador, não tem como se alguém disser assim, não se preocupe não que esse vírus aqui. Então, gente, informática, o vírus de computador é um software malicioso. Nunca esqueçam disso. Se alguém chegar para você e disser, não, te protege 100%, não é assim. Ele é desenvolvido, gente, por programadores, geralmente a pessoas maldosas, tal como um vírus biológico, tá, gente? Ele é um programa que vai infectar o seu sistema, vai fazer cópia de si, vai tentar se espalhar para os outros computadores, dispositivos da informática, tá? Professor, quais são os principais vírus de computador? Nós temos Cavalo de Troia, que é o Trojan House. Nós temos aquele que eu falei para vocês, o ransomware. Gente, é um monte. Eu vou escrever, é melhor, certo? Do que falar, porque eu não sou muito bom em inglês. Mas você pode colocar aí, ó, o cavalo. Isso aqui é muito comum, ó, o cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Que a gente escreve assim, ó. Trojan. Ó, tem um cavalo de Troia, meus amados alunos. Tá vendo aí? Cavalo de Troia, meus amados. Cavalo de Troia comum. Isso aqui cai em concurso, tá, gente? Se você for fazer concurso público, isso cai bastante. Bastante. Então, vírus de computador, os 10 mais conhecidos. Mas, professor, qual o pior? Conheço os 5 piores vírus de computador. Gente, qual o pior? Tem muitos, gente. Certo? Tem vários vírus. Certo? Tem até uma chamada Melissa, projetado para infectar documentos do Word. A Melissa já causou dano de aproximadamente 60 milhões de usuários em todo mundo. Tem a Framer, tem a Love You. Gente, tem vários. Tem a Chernobyl. 5 tipos de vírus. Certo? Quantos vírus, gente? Só para tu ter ideia. Quantos vírus de computador existe hoje no mundo? No mundo, certo? Muitos vírus, gente. Muitos vírus de computadores, tá? Os vírus de computador existem pelo menos 360 mil vírus para computador. Ó, hoje, contado a última estatística, 360 mil vírus. Eita, professor. Aproximadamente de computadores. Olha a curiosidade aí para vocês. Professor, tem tudo isso. Tem tudo isso. Então nós temos aí, meus caros alunos, nós temos 360 mil. É muito, gente. É muito. Não é pouco, não. Então, vamos lá. Tá aí. Cavalo de Troia. Programa que faria algo além do que aparecer. Ó, é uma instrução, é um código malicioso. É algo que está ocultado em outro software que é instalado. Torna o computador ou sistema vulnerável. Ou mesmo explora. Eu mesmo, gente, não
baixo no meu computador, não faço nenhum tipo de transações bancárias no meu computador. Eu não faço. Dependendo do cavalo de Troia, é possível não só acessar um sistema, como se tornar administrador, cópia de informações confidenciais. Entendeu? Então você deixa entrar o cavalo de Troia. Ele é camuflado, gente, como eu falo para vocês. Você pensa que não é um vírus. Aí você acaba clicando. E acaba deixando ele entrar. Deixando seu sistema vulnerável. Ou seja, você acaba deixando seu sistema vulnerável. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Certo? Com o cavalo de Troia. Então, como tirar o vírus do PC sem um antivírus? Tem como? Certo? Tem muitos vídeos no YouTube que ensinam essas coisas, tá? Então, gente, esses malwares, que é um vírus de computador, assim como o vírus de gripe, ele tem a habilidade de replicar, certo? Não esqueçam disso, entendeu? Ele tem a capacidade de ser replicado no seu computador. Então, o cavalo de Troia, ele é uma instrução ou código malicioso. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, certo? Então, a segurança ela não está mais restrita apenas ao computador. Você precisa de uma suíte de segurança para melhorar a questão de proteger seus dados, tá? Você precisa também, certo? Em termos técnicos, esse programa, esse código malicioso criado para alterar a forma como o computador funciona e seu desenvolvimento pode se propagar de um computador para outro, tá, gente? Pode se propagar de um computador para outro. Aí nós temos aí o Moacir Rodrigues da Trindade, aí de São Paulo, certo? Aí o pessoal de São Paulo está conosco. Neste momento, seja muito bem-vindo, Moacir Rodrigues. Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula aqui pelo canal Educação. Espero que você goste e participe bastante aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Então nós estamos aqui, Moacir, trabalhando aqui a questão da disciplina de Educação Tecnológica Midiática, falando sobre a questão de segurança de informação, certo? Segurança de informação. Espero que você goste, certo? Então nós temos essas questões aí de como trabalhar com segurança de informação. Vamos passar aqui. O spyware, código ou programa malicioso instalado ou injetado normalmente em aplicativos baixados de fontes duvidosas, que tem a função de coletar informações dos usuários com o computador e enviá-los ao seu destinatário. As informações comumente coletadas são hábitos, né, de consumo, informações de navegações, algum permite controle da máquina, tá? Então, gente, o que nós estamos aqui tentando passar para vocês? Nós estamos aqui mostrando os principais vírus, certo? Programas maliciosos, para vocês entenderem este assunto, certo? De programas maliciosos. Então, o spyware, certo? Ele é muito comum, certo? Nós temos que tomar bastante cuidado, certo? Desse vírus, quais são os chips e como a gente se proteger. A gente tem que tomar bastante cuidado. Esse tipo, spyware, é um tipo de malware, ele é projetado para coletar informações sobre os usuários de um computador ou um smartphone infectado. O spyware, gente, ele pode ser usado para diversos objetivos, como crimes cibernéticos. Pode ser usado para crimes de publicidade direcionada e atividades governamentais. Os dados coletados geralmente são exfiltrados para operar o spyware da internet, ok? Ele é usado para vários fins, tá, gente? Alguns deles legítimos, como quando são usados para aplicação da lei. Isso
pode fazer com que esse tipo de malware pareça menos prejudicial e perigoso para os outros, tá? No entanto, os recursos de coleta de dados do spyware, gente, representa um risco significativo para uma organização. Ele pode coletar e vazar dados confidenciais e segredos comerciais, prejudicando a capacidade de uma organização de competir, arriscando a não conformidade regulatória. As senhas coletadas, gente, por esse tipo de vírus, ele pode ser usado para obter acesso privilegiado a sistemas corporativos, certo? Então, quais são esses tipos? Quais são os tipos, professor? Nós temos aí os cookies de rastreamento. Eu vou escrever aqui, temos o adware. Temos esse aqui, ó, o adware. Nós temos também os cookies. Os cookies de rastreamento, ó, certo? Vocês vão colocar cookies de rastreamento, é um comum. Monitores de sistema, nós temos também monitores. Ah, professor, então nós temos bastante malware. Como você pode ser infectado, gente? Um spyware, gente, ele pode infectar o dispositivo de várias maneiras, através do cavalo de Troia ou de um pince, que geralmente o spyware geralmente se disfarça como um arquivo ou programa legítimo, anexado a um e-mail, baixado no site ou instalado de uma loja de aplicativos para dispositivos móveis. Uma vez aberto ou executado, a funcionalidade maliciosa é incorporada ao dispositivo de destino. Por exemplo, quando você entra no Google, aí você baixa um documento e esse documento ele pode conter esse tipo de spyware, tá, gente? Você não pode sair por aí baixando qualquer arquivo, tem que tomar cuidado. Então, a questão dos pacotes de softwares. A coleta de dados, né, para marketing direcionado é um componente central dos modelos de negócio de muitas organizações. Então, um spyware pode ser empacotado como um programa desejado, incluindo um contrato de licenciamento. As explorações de vulnerabilidade, por exemplo. Um spyware é um malware, ele pode se espalhar da mesma forma. Alguns spywares, como Pegasus, exploram sistemas vulneráveis para se instalarem sem a interação do usuário, tá, gente? Professor, como é que eu posso remover? Certo? Fazer a remoção do spyware. Como é que eu posso fazer esse tipo de remoção? Tem um dispositivo, né? Se o teu dispositivo já estiver infectado, a solução, certo, é colocar um anti-spyware. É a melhor maneira de mitigá-lo, tá, gente? Melhor maneira. Então, a proteção você pode utilizar um antivírus, um anti-spyware, certo? Para poder evitar que ele se espalhe no seu computador, ok? Ou no seu dispositivo. Você tem que conversar com um especialista de segurança com essas questões, tá? Meus amados alunos. Conseguiram compreender ou não? Hein, meus queridos? Conseguiram, né? Então, estou aqui trazendo aqui para vocês essas questões para que vocês possam entender este assunto. Ok, meus queridos alunos? Então, preciso que vocês entendam, certo? Preciso que vocês entendam este assunto. Ok, meus queridos? Preciso que vocês entendam este assunto para que esse assunto tenha porque esse assunto aqui cai muito em concurso, tá, gente? Exemplo de crimes informáticos, né? Violação da privacidade, crimes econômicos, pirataria em geral, cópias não autorizadas, sabotagem, extorsão, fraude, espionagem, tá? É muito comum. A violação de privacidade, gente, é mais comum que vocês imaginam. Vivemos num verdadeiro Big Brother. Toda hora a gente está
sendo monitorado. Esses são os principais. Conteúdos ilegais e nocivos, atos ilícitos, contra a vida, crime organizado, guerra eletrônica. O professor tem tudo isso. O exemplo de crimes de informática tem, gente. Crime organizado dentro da área de informática. A pessoa diz assim, tem até conteúdo, gente. Conteúdos que eu digo assim, que trazem uma ilusão para a pessoa, arrasta para cima, vem ficar rico, quer ganhar 1 milhão? Sandra, arrasta para cima, compra o meu curso, custa R$5.000, você consegue ganhar 1 milhão em menos de 6 meses. Aí, claro, aí vai 200 pessoas compram o produto desse rapaz por 5 mil e a maioria não consegue atingir nem R$200 e acaba perdendo mais dinheiro. Então, o investimento do curso. Então, tem muita gente aí no mundo da internet vendendo promessas falsas, tá, gente? Pix premiado. Um dia, essa semana mesmo, uma aluna minha mandou um tal de Pix premiado. Eu olhei assim para ela e eu fui bem educado. Não, eu sou da igreja, não participo de nenhum tipo de jogo. Mentindo eu. A igreja não permite, minha religião, fazer jogos de azar. Aí ela, não, professor, desculpa, tal. Aí eu tava vendo esse negócio de Pix premiado, gente, pelo amor de Deus. Não dá pra mim não, certo? Algo que não é autorizado, algo que nem pode acontecer, esse tipo de sorteio. Mas, né, acontece muito agora no Brasil, essa questão de Pix premiado, arrasta pra cima, vem ficar rico, tá? Então, às vezes, é só para alimentar o crime organizado, às vezes existe também contra a vida. Os jogadores aí não me lembro se era do Corinthians, né? Alguns torcedores, que eu nem digo que é torcedor, porque quem ameaça o seu time de coração, a morte, a vida, vai contra a vida, eu acredito que não seja torcedor. Eu acredito que sejam pessoas delinquentes, pessoas que perderam totalmente a noção, ameaçar a família de um jogador, ameaçar de morte um jogador. Ah, você não fizer um gol, vou te matar. Não. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, certo? São crimes informáticos, tá, gente? Quando você entra na rede social do outro e você agride verbalmente ou ameaça a sua família, ameaça sua esposa, seus filhos, isso já torna-se um crime, certo? Contra a vida. É o que aconteceu recentemente com os jogadores do Corinthians, se eu não me engano. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado. Acho que foi do Corinthians, ok? Se não for, vocês me corrijam. Então, meus queridos alunos, acontece bastante. Então, nós temos que tomar cuidado, certo? Com a questão de segurança de dados. Existem os pilares da segurança de dados, gente. Os pilares, que é a eu chamo de CID. Você pode colocar assim, ó. Certo? Os pilares. É o macete. Certo? É o macete. Nós temos a confidencialidade, que protege o controle de acesso à informação, ou seja, a informação só deve ser acessada com a autorização de quem gerou aquela informação, ok? Só pode ser acessada. Nós temos a integridade, que é o segundo pilar da segurança de informação, que a informação deve sempre ser preservada a sua originalidade, para evitar as manipulações, os ruídos de comunicação. É medida em que um serviço de informação é genuíno, isto é, está protegido contra a sua personificação por intrusos. Tem que manter a sua integridade. Segundo pilar da segurança de informação, deve ser sempre preservada a originalidade para evitar manipulações ou ruídos. Aí nós temos o D, que é chamado terceiro pilar, que é a disponibilidade. O que significa, professor? A disponibilidade é o acesso à informação quando ela for necessária no dia a dia. Esse pilar é quebrado sempre que existem dificuldades em acessar sites de banco, um app sem informação disponível, entendeu? Então, os apps, não sei se vocês já observaram, né, eles têm que seguir o CID,
certo? A confiabilidade, a integridade e a disponibilidade, certo? Ela é formada por esses pilares do sistema de informações. Então, são os pilares do sistema de informações. Isso, gente, cai em concurso demais, gente. Se vocês imaginarem como isso cai em concurso, não é brinquedo, certo? São os pilares, certo? Os pilares do sistema de informações. Certo? Esses pilares, então os pilares da segurança de informação das empresas, ela segue isso, tá, gente? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Se alguém perguntar quais são os 3 pilares da segurança da informação, a empresa que não cumprir, gente, com os pilares da segurança de informação, que são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, ela pode sofrer uma série de penalidades, tá, gente? Ela pode sofrer uma série de penalidades. Toda empresa, ela tem que cumprir com esses pilares. Ou seja, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os dados pessoais mantidos pela empresa em sua rede de computadores precisam ser coletados e manipulados de maneira correta para garantir a privacidade, tá, gente? A empresa que não cumprir esses pilares de segurança que eu acabei de citar, elas podem receber penalidades, tais como advertência, multa, suspensão do exercício da atividade. Então, ela tem que proteger, a empresa tem que proteger os dados das pessoas. Então, professor, então o que é uma segurança de informação? O que é segurança de informação? Gente, a segurança de informação, desde o início dessa aula que eu estou falando isso, ela é um conjunto de práticas que tem como principal objetivo de impedir que os dados de uma empresa caiam em mãos de pessoas que não são autorizadas. Repito, professor, o que é segurança de informação? É um conjunto de técnicas ou um conjunto de práticas que tem como objetivo impedir que os dados de uma empresa caem em mãos de pessoas não autorizadas. Então, muito. Então, o Brasil, gente, principalmente nessa época de pandemia, ela teve, gente, 3,5 bilhões de ataques cibernéticos durante a pandemia. Então, a segurança de informação, ela se tornou necessária. Então, o nível de segurança desejado é a base para uma política de segurança. Para garantir, uma vez estabelecidos os princípios, aquele nível desejado, perseguido e mantido. Então, para a mostragem dessa política, deve-se levar em conta os riscos associados à falta de segurança, certo? Os benefícios, os custos de implementação de mecanismo. Então, gente, em tempo de pandemia, aumentou pra caramba. Os ataques, foi 36,5 milhões de ataques durante a pandemia, certo? De ataques. Então, o nível de segurança de informação, ele tem que ter uma política de segurança para que as empresas elas protejam seus usuários eles estejam, certo, protegidos contra esses ataques, certo? O importante é isso, principalmente quando os principais ataques, segundo a revista Exame, os principais ataques, gente, tem feito principalmente em aplicativos de banco, certo? Principalmente quando envolve dinheiro, gente, contas falsas. E vocês lembram do auxílio emergencial? Muitos bandidos conseguiram dados de pessoas inocentes. Olha, clique aqui, faça seu cadastro, que você consegue fazer um auxílio emergencial. Ah, o Senac está oferecendo cursos gratuitos. O Senac está oferecendo... Clique aqui, faça seu cadastro. Tá, gente? Então, às vezes, você faz seu cadastro e acaba sendo direcionado a um site falso. Ah, na Americana tá tendo uma promoção. Eu já vi sites falsos da Americana. Tá oferecendo uma promoção
né, uma TV que custa R$ 5.000, você leva hoje 2.500. Desconfie. Desconfie dessas empresas, certo? Que não tem um cadeado. Desconfie dessas empresas que não tem um telefone, ou CNPJ, ou endereço físico, certo? Desconfie, gente. Porque você pode cair em um golpe. E às vezes você pode ficar no prejuízo. Principalmente essa questão de leilão. Já vi muita gente aí caindo em golpe aí de leilão de carros e de moto. Não caia nisso. Ok, meus queridos alunos? Espero que vocês tenham entendido esta primeira aula, certo? Sobre a questão de segurança de informação, certo? É importante que vocês entendam esse assunto. Então, não saia daí, que a gente volta já já com muito mais.